Vai colocando presente aí, pessoal, no chat. E abra o livro de literatura, capítulo 14, tá? Literatura, capítulo 14. Bora lá, pessoal, bom dia. Abre o livro aí no capítulo 14 de literatura. Quem quiser desligar a câmera, pode desligar, tá, pessoal? Já estou acostumado. Capítulo 14 de literatura. A gente vai continuar. Vamos ver se mais alguém entra aqui. Capítulo 14 de literatura, geração de 30, fase de reconstrução. A gente já viu a geração de 30. A gente viu a Semana de Arte Moderna, depois a gente viu a primeira geração, em que a gente tinha o Mário de Andrade, o Oswaldo de Andrade. Eu estou repetindo, pessoal, eu vou repetindo para vocês isso, porque vocês precisam gravar mais ou menos essa sequência, tá? Isso é importante para vocês no ano que vem, na hora do Enem. O Mário de Andrade, o Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, Alcântara Machado, embora o Alcântara seja um pouco menos conhecido, mas são os grandes autores da primeira fase, né? Da primeira geração, que é a geração de 22. Então, essa geração é a geração de desconstrução ou de destruição do que se tinha até então. A geração de 30 é aquela que a gente viu logo no início, que ela era incentivada principalmente por aquele Congresso Regionalista de Recife, de 1926, promovido pelo Gilberto Freire, que é um grande sociólogo brasileiro. Ele era muito amigo do José Lins do Rego, que é um dos autores dessa fase. Então, para você ver, né, como a gente está estudando a segunda série, a gente vê detalhadamente. A gente está estudando literatura da geração de 30 há um tempão. A gente já viu José Lins do Rego, a gente já falou da Raquel de Queiroz, a gente falou do Graciliano Ramos, do Jorge Amado e do Érico Veríssimo, que são os autores da prosa. E aí a gente começou agora os autores da poesia. Na semana passada a gente viu o Jorge Lima, né, que é um autor que falou bastante do negro, né, falou dos engenhos, do trabalho do negro no engenho, da relação do negro com o homem branco. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui esperando para ser admitido. Ok.
A gente falou bastante, falou do Jorge Lima, que tem esse autor que tem essa pegada da escrita com o negro, tá? De uma literatura espiritualizada, né? Muito voltada para a questão espiritual, católica, né? O pessoal dessa época é muito católico, de uma literatura que tinha questões, como que eu posso dizer, regionais, né? Mas ao mesmo tempo ela discutia assuntos universais. Junto com Murilo Mendes, os dois tinham muito uma literatura muito espiritual, muito surrealista, muito ligados aos sonhos. Esses são os dois primeiros poetas, né, dessa geração, o Jorge Lima e o Murilo Mendes. Depois dele, a gente vai estudar hoje a Cecília Meirelles e o Vinícius de Moraes, dois autores cariocas desse período. E depois, na aula que vem, a gente vai estudar talvez o maior autor, o maior poeta da literatura brasileira, o cara que mais vezes foi cobrado no Enem até hoje, que é o Carlos Drummond de Andrade, nascido em Itabira, Minas Gerais, mas que depois também vai morar no Rio de Janeiro. Então, a gente tem aí uma sequência agora de 3 poetas muito ligados ao universo carioca, né? Então, essa ideia regionalista diminui um pouco com esses 3 últimos poetas, que estão mais as questões inicialmente espirituais, mas depois a temas universais, existenciais. Eles já estão começando a colar no pessoal da terceira geração, a geração de 45, que é um pessoal mais uma pegada mais psicológica da literatura, tá certo? Nesse capítulo agora, que é o capítulo 14, a gente vai falar sobre a Cecília Meirelles e o Vinícius Moraes. E eu não sei se vocês assistiram, ontem eu mandei para vocês, né, esse filme. É difícil você assistir um filme de animação brasileiro, são poucas, né? Mas é uma animação e eu achei interessante a construção desse filme, porque ele acontece em 2096, né? Ficaria faltando ali 4 anos para a gente ter 600 anos de história, né? Já que o Brasil foi descoberto, achado em 1500. Em 2096, 2100, faria ali 600 anos. Mas o filme acontece em 2096, no Rio de Janeiro, numa cidade já bem futurista, né? Com a escassez da água, com todas as dificuldades que a gente prevê aí para esses próximos anos, tá certo? Esse filme narra a história de um índio que lá atrás, no surgimento do Brasil, ele ganha uma espécie de imortalidade. Ele é um pássaro, né? Não sei quem não assistiu, depois assiste. E ele vai viver uma história de amor com a Janaína durante muitos anos, né? Durante esses 596 anos. E nesse tempo, ele vai, ao mesmo tempo que ele vai contando essa história de amor, de um amor, né, que ultrapassa o tempo, então ele perde um pouco a ideia do tempo, né, porque tem muita relação com essa poesia, né, esse questionamento sobre o tempo. Então, ele vai contando a história e ele vai encontrando ela, a Janaína, em vários formatos, em várias pessoas, né, e ele é sempre o mesmo, mas ele vai também tomando figuras diferentes. Primeiro ele é um índio, né? Depois ele aparece como um negro, depois ele aparece como um militante da época da ditadura, e por fim, ele, nessa fase mais futurista, ele aparece numa fase final ali, fechando essa luta do bem contra o mal. Então ele primeiro é um índio e ele fala de histórias, né, da colonização portuguesa e do massacre dos portugueses sobre as tribos indígenas. Depois ele fala da balaiada e da dificuldade. Gira mais em torno da história do Rio de Janeiro, tá? E da perseguição, das brigas e disputas regionalistas que acontecem. Depois vai falar da ditadura, eles são militantes e vão combater a ditadura. E, por fim, eles se encontram numa disputa ali em que a grande moeda de troca é ter ou não ter água para beber, tá? Isso no Rio de Janeiro de 2096. Então, esse filme conta essa história, é uma animação, né? O nome do filme é Uma História de Amor e Fúria.
e conta uma série de histórias da história brasileira, né, que está aqui nesse trecho. Ó, é o passado, fala da proclamação da República, na época da Balaiada, ele conta um pouco dessa história. É a resistência durante a ditadura militar. O personagem principal é dublado pelo Selton Mello e a Janaína dublada pela Camila Pitanga. Dessa história, uma odisseia temporal vivenciada pelo personagem guerreiro demonstra que há sentimentos e marcas que não desaparecem apesar do transcurso do tempo. Então, apesar deles entenderem o tempo, né, a história que conta ali diz que sentimentos e marcas não desaparecem mesmo com o tempo. Na poesia da Cecília Meirelles, do Vinícius de Moraes, mas principalmente da Cecília Meirelles, a gente vai falar dessa efemeridade da vida, da passagem rápida, mas de como alguns sentimentos permanecem. Então, tem uma relação muito grande disso com o filme, tá? Então, esse trecho aqui é um trecho importante. Ó. Há sentimentos e marcas que não desaparecem, apesar do transcurso do tempo. No entanto, demonstra que o tempo é apenas uma ilusão para quem é imortal e precisa passar e presencia o passar dos acontecimentos como um estalar de dedos. Então, essa noção de tempo, né, quando é no pensamento, na saudade, nas lembranças, o tempo ele não tem a mesma relevância, né? Ele não tem a mesma durabilidade que tem nos nossos pensamentos, nos nossos sonhos, nos nossos sentimentos, tá? Então, essa quebra da temporalidade é comum na poesia. Beleza? Então, aqui a gente tem um poema do Vinícius de Moraes, em que a gente já percebe aqui, ó, o nome do poema é Soneto. O Vinícius de Moraes escreve muitos sonetos, né? E o nome desse soneto aí, inclusive, ele coloca soneto no título dos poemas dele. O soneto de um amor total. Por que o total? Que amor total é esse? É que ele nos permite compreender os aspectos afetivos, carnais e espirituais que envolvem o amor. Ele não está falando só do amor, por exemplo, lá do romantismo, que ele é aquele amor sedento, né? É um amor que envolve afeto, que envolve os aspectos carnais, mas também tem os aspectos espirituais. É um amor como o do índio lá, eu esqueci o nome, com a Janaína. Então, era um amor que tinha, além do afeto e do envolvimento carnal entre os dois, tinha um envolvimento espiritual ali. Era uma coisa que transcendia outros pontos, tá? Olha só. Amo-te tanto, meu amor, não cante. Nunca, numa sempre diversa realidade. Amo-te, enfim, como grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Então, a questão do tempo, né? Ama ao mesmo tempo, em cada instante, em cada momento, mas ama também na eternidade. Então, a questão do tempo é muito trabalhada por esses autores. Com um desejo maciço, ou seja, palpável, que pode ser tocado, mas é também um desejo permanente, aquele que dura, né? Então, a questão da temporalidade, do tempo, está presente nesses poemas que a gente vai ver a partir de agora, tá? A canção de Cecília Meirelles, né, aqui pede assim, ó, compare a permanência do sentimento amoroso descrito na poesia anterior com a insistência em procurar Janaína, o amor do guerreiro imortal do filme Uma História de Amor. Então, para comparar isso aqui com o amor. Então, ambos representam um sentimento amoroso tão forte, né? A relação amorosa entre os dois é tão forte que persiste, né? Apesar da desolação, da perda, né? Da morte, porque a Janaína vai morrendo em cada encontro desse. Então, embora ela morra, ele continua a procurá-la, a persistir nessa representação idealizada, tá? Então, o tempo não influencia porque alguns sentimentos e alguns pensamentos são imortalizados em relação ao tempo, tá? Então, tem essa relação com o filme aí. Então, eu vou marcar agora no contexto aí histórico. Tá todo mundo aí tá me ouvindo, né? Eu sei que literatura, pessoal, para quem não costuma ler e viajar nas coisas, ela é difícil, tá? E a gente tem um livro muito extenso. Esse livro da segunda série ele é muito extenso. Então, tem que ter paciência, tá? E tem que se manter aí grudado. Então, nesse trecho aqui, ó, eu vou pedir para vocês marcarem aqui, ó, entender o passado,
passar do tempo e a permanência e a ausência das coisas. Por vezes, são nostálgicos de um tempo passado ideal ou constatam com espanto que a passagem do tempo é somente um fato com o qual os seres humanos devem lidar. Então, isso aqui é uma briga, né? A permanência e a passagem dos segundos, dos minutos, das horas são inquietações literárias de tempos imemoriais. Então, é muito antigo essa ideia do tempo e do trabalhar do tempo na poesia. Então, esse trecho que eu mandei vocês marcarem aqui, ó, entender o passar do tempo e a permanência da ausência das coisas, né? Lidar com a perda, né? O amor que permanece mesmo depois da perda, que é o que acontece no filme. Então, isso é muito característico dessa poesia que a gente vai discutir agora. Ó. Nesse segundo parágrafo, a partir daqui, ó, a questão do tempo se tornou essencial e foi desenvolvida pelas vanguardas com um enfoque, às vezes, entusiasta, às vezes crítico. Então, lá nas vanguardas, a gente teve uma mudança desse pensamento em relação ao tempo, né? A gente tinha os futuristas, por exemplo, que tinham um enfoque, às vezes, entusiasmado com a passagem do tempo e queriam que o tempo realmente passasse em direção ao futuro. E a gente tem a crítica toda feita ali, por exemplo, com o surrealista, né? Aquela ideia dos relógios do Salvador Dalí, em que discute essa referência do tempo mesmo do mundo físico e do tempo que se desfaz quando se trata de memória, de lembrança, né? De passado, de afeto, ou no campo dos sonhos. Nesses espaços, o tempo ele se desfaz, ele perde a referência de tempo mesmo, de hora, minuto, segundo. Ok? Então, as vanguardas foram movimentos que viram, né, o tempo com um enfoque, às vezes, entusiasmados e, às vezes, com um olhar muito crítico. Podem marcar aqui também, no terceiro parágrafo, ó, podemos distinguir dois momentos na literatura brasileira após o modernismo de 1922. Então, quais são esses? Dá um destaque aí, ó. O primeiro, né, de ruptura e destruição criativa de estilos poéticos considerados tradicionais. Então, a gente tem dois momentos. Esse primeiro momento, de ruptura e destruição, e o segundo momento, de retomada de alguns dos pressupostos que marcaram essas poéticas combatidas pelos modernistas. Então, no primeiro momento, houve aquela destruição, de não querer, de rejeitar, mas nesse momento aqui, pessoal, a gente já está falando de Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes, que, por exemplo, já estão trazendo de novo para a literatura um soneto, um rigor formal, um cuidado com a literatura. Então, são autores que já vão começar a misturar as duas tendências, o tradicional com essa poesia mais moderna. Tá? Então, eu já vou ter uma mescla do tradicional com o moderno a partir da literatura desses dois grupos, tá? Então, ó, marquem aí do primeiro, né? O segundo, a retomada de alguns pressupostos que marcaram essas poetas combatidas pelos modernistas. Pode continuar aqui também, ó. Segundo momento, houve uma espécie de reflexão sobre a destruição provocada pelos escritores pioneiros, de modo a recuperar alguns estilos de escolas literárias anteriores às vanguardas. Então, é uma recuperação disso, alguns elementos. O soneto, por exemplo, que era muito formal, né, muito tradicional, que foi rejeitado no primeiro momento, agora ele é agregado novamente. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido essa teoria, que a gente está falando de autores que vão revisitar alguns estilos e vão começar a misturar o tradicional com o moderno. Aqui, ó, deixa eu subir um pouquinho. Dessa forma, nesse outro parágrafo aqui, 1, 2, 3, 4, nesse parágrafo começa aqui. Marque esse trecho aqui, ó, retomada do realismo-naturalismo. A gente tem uma pegada nessas obras agora que a gente chama até de neorrealista, né? Desde a Raquel de Queiroz para cá, a gente está falando de um grupo neorrealista. A gente já conversou sobre isso, né? O que são os neorrealistas? Eles trabalham agora uma literatura, deixa eu botar aqui, é uma literatura que se preocupa mais com as questões sociais, as condições sociais, e se preocupa também com outras questões que são mais objetivas, beleza?
Então, ó, a retomada do realismo naturalismo, né, nesse sentido. Essa retomada demonstra que a evolução literária se dá por meio de rupturas, permanências e retomada de estilos e temas. Então, olhando a longo prazo, a gente entende que a construção da poesia ela se dá pela permanência, pela desconstrução, pela retomada, né? Pelo rompimento que se faz em alguns momentos na literatura. E aí, aqui, aquilo que tem se retomado agora, alguns temas, né? O soneto, o amor romântico e a reflexão sobre a existência. São algumas dessa retomada. Então, ó, nesse sentido, outros escritores da chamada geração de 30 apresentaram propósitos de retomada de algumas formas literárias e alguns temas poéticos, como o soneto, o amor romântico e a reflexão sobre a existência. Então, foram alguns itens que foram retomados. Agora, a gente vai falar da Cecília Meirelles. Ela, a Cecília Meirelles, ó, se quiser marcar, construiu uma obra de caráter reflexivo e abstrato, elaborando a perplexidade diante da passagem dos dias. Já o ele, que é o Vinícius de Moraes, tá? Tem que marcar bem aqui, ó. Ela, a gente está falando da Cecília Meirelles. O ele construiu sua obra abordando os amores que terminam e aqueles que parecem ser eternos. Esse é o Vinícius de Moraes. Tá? O que quer dizer o caráter abstrato? Né? Não se preocupa necessariamente com a realidade. Então, eu estou escrevendo uma poesia e eu quero falar de um amor, como no filme também, né? De um amor entre eles dois que não se preocupa necessariamente em ser narrado ali com questões que possam ser entendidas pela realidade. Eu não posso ver um homem que se transforma em pássaro e a cada vez que morre ele renasce como um pássaro e vai em busca desse amor de forma permanente ali em diversos tempos, né? Em diversos momentos. Então, é uma abstração, é você evadir para um espaço que não é o da realidade, beleza? Então, é isso que quer dizer quando eu falo, né, de um desenvolvimento de uma literatura abstrata, que é o que ela faz. A obra dela tem caráter reflexivo, porque ela reflete o tempo todo sobre ela mesma, sobre suas emoções, sobre seus sentimentos, sobre sua existência, mas tudo isso tem um caráter muitas vezes abstrato, ou seja, foge um pouco da realidade. Já ele, né, construiu sua obra abordando amores que terminam e aqueles que aparecem eternos. Depois a gente vai falar melhor do Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes tem um início muito tímido na literatura, tem muito talento, tem uma escrita muito boa, mas ele tem um momento inicial muito existencial, muito espiritualista, extremamente católico, e depois ele vira aquele grande compositor da música brasileira que a gente conhece. Então, existe também aqui, né, tanto da mesma maneira que a relação entre o Guerreiro Montagnard, vamos nas obras de Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. O que há na obra deles? Pode marcar aí, ó, o embate entre o eterno e o que passa, a busca vã pela perenidade e o encontro momentâneo que inspira a busca pela eternidade. Perene é aquilo que acaba, né? Acaba logo, acaba, termina. E é uma contraposição com a eternidade, né? Então, entre o eterno e o que passa. Isso é constante na literatura deles. Então, vamos falar melhor agora sobre Cecília Meirelles. Então, Cecília Meirelles, ela tem uma forte influência do movimento simbolista. Inicialmente, a poesia dela vai estar fortemente influenciada pelo movimento simbolista, o que faz com que a literatura dela seja conhecida como neossimbolista, tá? Ó, vai marcando aí. O que quer dizer isso? Pode marcar, então, a partir daqui, ó, vocação espiritualista de sua poesia, das impressões sinestésicas, né, sensoriais, constantemente evocados em seus versos, encontra-se a presença de símbolos como a água, o mar, o ar, o tempo, que são características da atmosfera etérea, ou seja, espiritual, e de comunhão com o universo do simbolismo do século XIX. Beleza? Então,
fiquem atentos que a primeira fase de poesia dela é uma fase simbolista, até reconhecida como neossimbolista, porque ela escreve, né, usando muito dessas estruturas temáticas e estéticas do simbolismo. Na página 31, a gente vai perceber que existe também uma poesia dela com um grande fascínio pelo Oriente, tá? Então, você pode marcar aí que existe uma fascinação pelo Oriente. E ela traz nessa literatura, marque aí, ó, linguagem, figuras de linguagem, como a sonância, que é a repetição de vogais, né? A dialiterações, que é a repetição de consoantes, e a reiteração, né? Ela tem muitas reiterações. É a repetição de uma determinada ideia. Por exemplo, eu posso dizer assim, ó, ela é uma mulher fina, muito elegante. Você já disse que ela é fina, eu não precisava dizer que ela é muito elegante, mas essa reiteração é para reforçar aquilo que foi dito, tá? Então, são elementos comuns nessa fase da literatura dela. Então, aqui você tem um poema dela, ó, Motivo. Então, o motivo está relacionado ao motivo dela escrever, né? Então, essa palavra aqui traz uma metalinguagem. Você tem que ficar atento a essas ideias, tá, pessoal? Porque, ó, o motivo. Quando eu falo motivo, e você vai ler a poesia, você entende que o motivo, ela está falando sobre o motivo dela escrever. Se ela está falando num poema escrito sobre o motivo que ela tem para escrever, é lógico que isso remete a uma ideia de metalinguagem, tá? A escolha pelo termo canção para se referir a um poema aproxima a escrita de Cecília às cantigas trovadorescas, que uniam um texto poético e acompanhamento musical, que é aquela ideia lá do trovadorismo que vocês estudaram na primeira série, né? E nota-se que o eu lírico afirma que a canção, isto é, a poesia é a única certeza que possui, pois a vida é efêmera, ou seja, os poemas vão falar sempre dessa passagem rápida do tempo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Quando ela fala da morte, né? Então, esse esses poemas dela têm muito a ver com essas questões que a gente falou, da efemeridade do tempo, da questão existencial, tá? Do ponto de vista formal, ó, pode marcar aí, a aproximação com grupos simbolistas revelou um caminho poético sem impulso de destruição associado à Semana de Arte Moderna. Então, ela não se engajou muito nesse momento, né? Ela tinha uma poesia muito ligada ao universo simbolista no início, o que desfocou um pouco dessa ideia da destruição. Então, você vai ver muito o uso de redondilha, né, usando redondilha e mesclando rimas e versos brancos. O que são versos brancos? Né? Possuem métrica, mas não utiliza rima. Esse é o verso branco, tá? Embora ele possua métrica, ele não se preocupa com rima. Ok? Então, isso é uma característica. A Cecília Meirelles, ela organizou e gerenciou essa biblioteca infantil, tá? No Rio de Janeiro, no início do Rio de Janeiro, né? Isso aqui é a Praia de Botafogo. Hoje já não, você nem vê mais o que está atrás da praia, você nem vê o que está mais atrás, tanto prédio que tem aqui. Mas essa biblioteca infantil aqui foi idealizada e gerenciada pela Cecília Meirelles durante muitos anos. A Cecília Meirelles era formada em magistério, ela era professora, então ela tinha muita didática e gostava muito desse trabalho com a literatura infantil. Na página 32, né, quando a gente fala do plano temático, ou seja, quais são as temáticas, então, da Cecília Meirelles? Marquem aí, ó, a efemeridade da vida, a transitoriedade das coisas, a solidão e a dor. Marquem a partir daqui também, ó, poesia lírica de extrema sensibilidade e delicadeza. Seguindo aqui na frente, ó, o eu lírico com uma postura contemplativa
estática em relação aos mistérios da vida e da morte, do ser e do não ser. Muitos dos versos assemelham-se a uma espécie de meditação, cujo propósito é a compreensão de si e do mundo à sua volta. Então, a gente tem a presença, né, nessa temática de misticismo, de religiosidade e de filosofia. A produção literária dela, então, é do gênero lírico, gêneros narrativos, escreveu também contos, crônicas e trabalhou muito com literatura infantil. Ok? Nesse poema dela aqui, ó, chamado Retrato, quando a gente fala de retrato, é uma foto da gente, né? Então, isso nos traz a ideia de uma introspecção e de autoanálise, tá? É uma reflexão acerca da aparência física, porque o retrato nos traz isso, né? E nesse caso aqui dela, cujo rosto e o corpo apresentam sinais de envelhecimento. Nesse trecho aqui, ó, eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração, que nem se mostra. É uma posição entre o passado vigoroso, né, das mãos fortes para a escrita, e o presente decadente que ela vive ali na velhice. Em que espelho ficou perdida a minha face? Nesse trecho aqui, ela revela a efemeridade da vida e a investigação do seu eu. Então, a escrita dela é uma escrita muito bonita, são poemas muito bonitos de serem lidos. Beleza? Recomendo que vocês ouçam essa canção aqui do Raimundo Fagner, que ele escreve, chamada Canteiros. Ele escreve esse poema, e esse poema ele é baseado, ele tem como base, né, o poema Marcha, da Cecília Meirelles. Tanto é que ele coloca ela como coautora, embora ela nem tivesse escrito essa música, participado de nada, mas como ele se inspirou nessa obra, ele colocou a Cecília Meirelles como coautora dessa composição Canteiros, tá? Do Raimundo Fagner. Essa canção, ela faz o quê? Ela afirma a necessidade de se viver com paixão, pois a vida é efêmera. Ou seja, a efemeridade, mais uma vez, nesse caso aqui, a efemeridade da poesia da Cecília Meirelles, está inspirando a música de um compositor. Antes da gente continuar, pessoal, por que tem pouca gente hoje na aula? Tanto da terceira série agora como vocês. Vocês estão fazendo prova ainda essa semana, é isso? Hein? Estão vivos? Alguém me ouve? Vocês estão fingindo que estão me ouvindo, estão estudando para a prova, é isso? Ah, Maria Clara respondeu, né? Vocês estão fazendo prova, deve estar todo mundo doido, né? Eu estou entendendo vocês. Então, vou só adiantar mais um pouquinho aqui, para a gente, porque senão a gente vai ficar muito atrasado, tá? Mas eu não posso coisar, senão eu até... Não, tem prova até quinta. Eu realmente não posso, senão eu ia dar essa folga para vocês aqui, mas a gente está um pouco atrasado com as nossas coisas, tá, pessoal? Na página seguinte, página 33, aí tem um poema, tem uma análise que ela faz, muito interessante, né? Que vale a pena vocês lerem depois, isso aqui, que é uma análise que ela faz sobre esse poema. Depois, o Romanceiro da Inconfidência. Ela vai para Ouro Preto, e ela vai contar essas histórias sobre a Inconfidência Mineira. Ela vai escrever poesias, pessoal, para contar. E ela faz isso como nas trovas, naquela época do trovadorismo. Por quê? O trovadorismo usava a poesia dentro da canção e, ao mesmo tempo que eles cantavam, eles transmitiam, né, a história, a cultura de Portugal, principalmente, né, porque a gente está falando de trovadorismo, para as pessoas. As pessoas aprendiam sobre as coisas e aprendiam sobre a cultura e sobre a sua história a partir dessas cantigas trovadorescas. Então, ela escreve nesse mesmo formato, porque ela tem intenção que, a partir da pesquisa que ela faz em Ouro Preto, essa poesia que ela escreve seja capaz de transmitir, né, toda a história, a cultura daquele momento ali da Inconfidência Mineira, beleza? Então, tenham atenção para esse momento, para essa poesia, porque é uma poesia que conta a história, tá, da Inconfidência. Então, isso pode
aparecer no Enem como um contexto para essa discussão histórica que existe aí. Então, aqui na página 34... Oi? Na página 34, marca esse trecho aqui. A obra deve ser lida como se fosse uma tradição oral, ou seja, repassada de boca em boca. Talvez por essa razão, os versos presentes no romanceiro são compostos por redondilhas maiores e menores, versos comuns nos tempos medievais, tá? Que é essa ideia que eu falei para vocês do trovadorismo, da poesia que é transmitida por meio de canção e tem o objetivo de passar história e cultura adiante, beleza? Então, ela vai falar da Inconfidência Mineira, vai fazer um retrato muito bacana, muito bem feito desse período, beleza? Lá na página 38, onde tem a cara do Vinícius de Moraes aí, vocês vão marcar, ó, primeiro, influenciado por sua formação religiosa e pelo misticismo católico, mesclam-se motivos cristãos e elementos simbolistas. Então, nesse primeiro momento, ele tem esse tipo de poesia. Já no segundo período, né, bem lá na frente, inaugurado pela publicação de Cinco Alegrias, sua obra adquire, de acordo com o próprio Vinícius, aspectos de uma poesia viril, sensual, aproximando-se do mundo material e pragmático e refutando o abstracionismo das primeiras obras. Então, no primeiro momento, ele está muito parecido com a Cecília Meirelles, naquele quesito lá simbolista, dos símbolos, da espiritualidade, do misticismo, da religiosidade. Eles são todos muito católicos nesse momento. Depois, é como se o Vinícius de Moraes tivesse virado pelo avesso. E aí ele está muito mais sexual e até um pouco mais social. Tá? Ele tem duas fases, e essas fases são muito distintas. Marca esse trecho aqui também. Ó. Teve participação relevante na composição de canções populares, criando parcerias com diversos compositores brasileiros e exercendo papel influenciador nos rumos da música popular brasileira. Ele foi um grande parceiro do Tom Jobim, do Toquinho, na composição de grandes músicas aí, principalmente da bossa nova, da música popular brasileira, né? Então, a primeira fase, quiser até colocar assim, o número 1 aqui, ó, a primeira fase, é uma poesia mais espiritual e transcendental. Marca aí, ó, interessado por temas ligados à espiritualidade. As temáticas ligadas à angústia existencial, às sensações de pecado, culpa, desconsolo, bem como movimentos de ascese espiritual. Esse ascese, pessoal, é quando você está se trabalhando para se desenvolver espiritualmente. Então, eu vou evitar, por exemplo, prazer, né? O prazer carnal. Eu vou me manter em oração e cuidado para a ascensão espiritual. Então, era mais ou menos essa a paranoia deles na época. Características mais formais, né? Observe-se a predileção por versos longos e certas vezes prolixo. Então, é uma poesia muito longa e às vezes até mais prolixa. Falava-se muito, né? Depois ele muda bastante. Ó. Isso tudo é um poema só, olha o tamanho disso. Na página 40, a gente tem a segunda fase dele. Ó. O catolicismo e a busca do autoconhecimento são gradualmente abandonados, dando lugar à materialidade da vida. Então, esse é um processo que ele passa. Nessa passagem do metafísico para o real, ocorre por seguinte a transição do espiritual para o sensual. Então, é uma poesia muito mais sensual, tá? Muito mais erotizada neste momento. Predileção por assuntos cotidianos. Então, o cotidiano começa a aparecer. Ele é muito mais modernista nesse momento do que naquela primeira fase. Então, marque aí, ó, a mulher que passa, a cidade, o samba, são temáticas. Contemplação do amor e da figura feminina e adoração da natureza. Também aparecem questões sociais, cotidianas das classes populares e poemas de indignação social. Então, aparecem aí poemas muito importantes, como Balada dos Mortos nos Campos de Concentração, que é uma questão social, que fala da Segunda Guerra lá, né? O Operário em Construção, que fala muito dessa questão social e da vida de um operário que trabalha para construir grandes edifícios e sequer tem onde morar.
e Rosa de Hiroshima, que é uma letra que virou música. Você procura aí a Rosa de Hiroshima, cantada pelo Ney Matogrosso. É muito linda. Fala sobre a bomba atômica que são soltas, né, nas duas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, temáticas que são ainda aí, a saudade, carência, desejo, paixão e espanto. Noção de amor mais voltada às questões da materialidade da vida cotidiana e menos em relação às questões metafísicas e espirituais. Eu vou falar muito do amor ligado, por exemplo, a uma questão, por exemplo, da prostituição, em que se paga para ter uma relação amorosa e tal, do que aquele amor que a gente viu lá no filme, no início do capítulo. As coisas foram mudando, né? Linguagem também se modifica, adquirindo um caráter sensual, simples e direto. Palavras comuns, mas plenas de lirismo para descrever a confidência, a ternura física e a plenitude dos sentidos. Ok? Os sonetos são considerados a parte mais importante desse momento da trajetória do escritor, que, com toques de erotismo e simplicidade, revigorou essa forma de composição negada, em parte, pelos modernistas. Então, os modernistas tinham negado o uso do soneto e tal, e ele usa e ele revigora esse uso e usa bastante. Aí você tem o soneto de amor, o soneto de separação, o soneto de fidelidade, que ficam muito, muito, muito conhecidos. Tá? E tem um poema dele, que é A Pátria Minha, que fala muito, né, da exaltação da pátria. Tá? São temáticas sociais que trazem essa ideia da exaltação da pátria. Ok? Aqui embaixo, ó, tem esse resumo. Exaltação da pátria, pode marcar aí, exaltação da pátria, mas personalizando, tornando próxima de uma representação humana, na qual o eu lírico projeta as dificuldades do país. Beleza? Depois ele escreve um livro contando uma história sobre Orfeu. É uma história mitológica, tá? Ele se inspira nessa história mitológica, que Orfeu, né, perde a amada e ele vai ao inferno buscar a amada, e quando ele traz ela de volta, ele tinha uma condição: não olhar para trás. Ele só poderia olhar para trás depois que ele saísse do caminho de volta do inferno. E aí, né, no meio do caminho, inseguro em saber se a esposa realmente estava vindo e acompanhando ele, ele olha para trás, ela morre novamente e volta para o inferno, e ele se vê para sempre sozinho, solitário. E aí o Vinícius de Moraes, ele pega essa obra, né, essa inspiração mitológica, e ele transforma isso numa história contemporânea. Ele fala de um casal vivido pela Patrícia França e pelo aquele cantor do Cidade Negra, Tony Garrido, no filme, que conta a história de um cara que desce no carnaval, né, desce da favela, do morro no carnaval, e aí ele é assassinado no meio do caminho. Tá? É uma retomada, uma releitura dessa questão mitológica. Beleza? É isso, pessoal. Esse capítulo fala basicamente disso. Espero que vocês tenham marcado o mais importante. E não esqueçam, principalmente, dessa mudança. Né? Os dois começam muito num movimento simbolista, espiritual, místico, religioso, e aí eles migram. A Cecília migra para uma questão mais existencial, reflexiva, né? Num campo reflexivo e abstrato. E ele, na segunda fase dele, ele já entra num período mais moderno, transformando a poesia dele muito mais sensual e social. Certo? Então é isso. Boa prova para vocês essa semana, boa semana, bom almoço e até mais, tá, pessoal? Tchau.